Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 36ª sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 029/2013, ao excelentíssimo senhor presidente e ilustres edis. Inicialmente gostaria de parabenizar e agradecer os ilustres integrantes desta Casa Legislativa pelos trabalhos desenvolvidos em prol do crescimento do nosso município ao longo do ano e com o encaminhamento de indicações que perseguem um só objetivo, o bem-estar da nossa população. Anexo à presente mensagem, apresentamos projeto de lei que tem como escopo conceder abono salarial de Natal a incidir exclusivamente no mês de dezembro do corrente ano aos servidores públicos municipais ativos e inativos do Poder Executivo, contemplando ainda aos servidores inativos e pensionistas do Fundo de Previdência Social do município de Piraí, como também aos nossos conselheiros tutelares, ressaltando que tal benefício não se estende aos ocupantes de cargos cujos vencimentos são fixados através de subsídio, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. A concessão de abono se mostra necessária, pois reflete de forma positiva a satisfação dos servidores municipais que adotaram e ratificaram a iniciativa do Executivo de consultá-los sobre formas de melhorar a gratificação natalina, o que propicia que os mesmos desfrutem do que realmente desejam. E é com este espírito natalino, que une todos como uma única família, que esperamos que o projeto seja aprovado nos termos propostos, propiciando que nossos estimados servidores celebrem o nascimento de Cristo com muita paz e alegria. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares protestos de estima e apreço, apresentando desde já votos de um Feliz Natal e de um promissor e próspero ano novo, na certeza de que as medidas que adotamos ao longo deste ano vão permitir, em estreita parceria com esta Casa de Leis, diversas realizações no ano vindouro para toda a comunidade do nosso município e para a nossa região. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei concede abono salarial aos servidores públicos municipais ativos e inativos do Poder Executivo e aos conselheiros tutelares e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica concedido abono salarial de R$ 300 aos servidores públicos municipais ativos e inativos do Poder Executivo e aos conselheiros tutelares a ser pago exclusivamente no mês de dezembro do corrente ano. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos disciplinados no parágrafo 4º, artigo 39 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O abono ora concedido é esporádico, não tendo vinculação salarial. Artigo 2º. O Fundo de Previdência Social do município de Piraí fica autorizado a adotar as medidas necessárias visando estender o abono descrito no artigo 1º aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas através das dotações específicas do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Mensagem número 30/2013. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, aos seus ínclitos pares, projeto de lei complementar que tem como escopo alterar a Lei Complementar número 3, de 14 de dezembro de 1999, o Código Tributário Municipal, com o intuito de estabelecer o melhor entendimento de responsabilidade de tomadores de serviços sobre a retenção de impostos sobre serviços de qualquer natureza, referente àqueles tomados ou executados no município de Piraí. O projeto em destaque originou-se dos inúmeros questionamentos por parte de empresas tomadoras de serviços junto aos auditores fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda, originando assim o texto que remetemos para a apreciação dos integrantes dessa egrégia Casa de Leis. Para o melhor atendimento da matéria, segue adunado
a presente mensagem, relatório detalhado elaborado pela responsável de divisão de tributação, ao qual retificamos a sua totalidade por respaldar o Executivo Municipal na aplicação de retenção na forma ordeira e transparente. Acreditando ser dispensável maiores esclarecimentos para justificar a aprovação do projeto, esperamos, como de sempre, contar com o valoroso apoio desta colenda Casa de Leis, que nos tem ofertado meios para que sempre juntos façamos nosso município crescer em todas as sonhadas aspirações. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Tudo isso aqui? Ilustríssima Senhora Secretária Municipal de Fazenda, dirijo-me a Vossa Senhoria para encaminhar o incluso projeto de lei que altera o artigo 128 da Lei Complementar, número 3/99, com o seguinte pronunciamento. A iniciativa que ora tomo visa promover alterações de normas previstas na legislação em vigor acerca da responsabilidade de tomadores de serviços pela retenção do ISSQN incidente sobre quaisquer serviços tomados e executados no município de Piraí. Em verdade, a referida alteração busca otimizar a fiscalização e o controle de arrecadação, devido principalmente por empresas alienígenas, ou seja, empresas que não estabelecidas no território do município de Piraí. Insta a esclarecer que tal medida encontra-se em perfeita harmonia com o princípio da territorialidade, o qual estabelece que a competência para exigência do ISSQN é do município cujo território foram efetivamente realizados os serviços. Por fim, solicito a sua apreciação em regime de urgência e aproveito o ensejo para expressar a Vossa Excelência meus sentimentos de elevada estima e distinta consideração. Senhor presidente, pela ordem. Essa proposta, esse encaminhamento feito pelo Executivo, nos pede a votação em regime de urgência, correto? Conforme lido pelo secretário. Sim. Eu penso que não há como, por se tratar de um assunto que requer uma discussão maior, mais aprofundada, uma participação maior por parte dos colegas e de profissionais que poderão nos ajudar, nos orientar, né, no sentido de tentar buscar o melhor para o município. Eu gostaria que fosse, né, que Vossa Excelência se posicionasse quanto ao assunto. Com certeza, vereador. Está sendo lida a mensagem, mas não vamos entrar com requerimento de urgência, não vai ser votado hoje. Projeto de resolução número 19/2013, fixa estabelecido no mês de dezembro do corrente ano, abono salarial aos servidores do Poder Legislativo Municipal. A Câmara Municipal de Piraí aprova e seu presidente promulga a seguinte resolução. No mês de dezembro do corrente ano, fica concedido abono salarial de R$ 300 aos servidores ativos da Câmara Municipal, inclusive aos inativos, se houver a ser pago exclusivamente no mês em curso. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput desse artigo aos casos expressos no parágrafo 4º, artigo 39 da Carta Magna. Parágrafo 2º. O abono hora concedido é esporádico, não tendo vinculação salarial. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão atendidas pela verba própria do orçamento em vigor, que, sendo necessário, será suplementado. Esta resolução entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. Vereadores, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a certeza de um eterno aprendiz. A todos os vereadores, vocês têm que ser um eterno aprendiz e não parar no tempo. É esse o político que nós elegemos, sempre em busca de inovação. A esperança de melhorias para o povo piraiense, a esperança que durante esses anos haja mudanças que façam nossa cidade crescer, e foi por esse motivo que de esperança, que graças ao povo que vocês foram eleitos vereadores deste município, que tanto nós amamos. Espero de vocês muito trabalho nesses próximos anos e sei que esse desejo faz parte do coração de todos e sei que vocês vão lutar muito e fazer valer cada voto que lhes foram confiados. Desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, paz e prosperidade. Márcia Pires.
Indicação número 540/2013. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, solicita ao Poder Executivo que tome providências cabíveis no sentido de notificar a Secretaria competente que a mesma inclua em seu calendário especificamente nos meses de verão, dezembro, janeiro e fevereiro, atividades artísticas e culturais abertas à população na Praça da Preguiça, no centro deste município. O intuito desta indicação é a promoção de atrações que proporcionem diversão, lazer e principalmente cultura aos nossos munícipes, que nesses meses estão parcialmente em férias escolares. Durante o evento, a comunidade piraiense terá a oportunidade de participar de oficinas, assistir a peças teatrais, apresentações musicais, entre outras atividades diversificadas. O propenso evento poderia ser chamado de Atrações Culturais de Verão, Verão Cultural ou Fórum Cultural de Verão. Desta forma, apresentamos a presente indicação para apreciação dos nobres edis e, sendo aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito, que certamente se sensibilizará e acolherá a presente pedido. Sala de Sessões, 9 de dezembro de 2013, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Darley. Posso fazer o uso da palavra aqui mesmo, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas, procuradores, todos os funcionários que aqui está. Senhor presidente, vai para votação hoje a aprovação do abono de salário? Também não, vereador. Eu gostaria de reunir com os demais colegas vereadores para a gente ver junto ao Executivo o que pode ser feito para melhorar esse abono dos funcionários, entendeu? Eu acho que eles merecem mais do que isso, tá? E nós já conversamos várias vezes antes, há meses atrás propomos ao prefeito, entendeu? Uma proposta para ele ver o que poderia ser feito em benefício dos funcionários. Estamos aguardando uma resposta e até hoje não tivemos uma resposta, e agora chega num dia para ser votado, lido num dia, votado no outro, o abono, sem a gente saber o que está acontecendo, como que vai ser. Eu não concordo com o abono, entendeu, oferecido aqui pelo Executivo não, tá bom? Eu acho que o nosso funcionário merece um abono melhor. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Presidente, realmente nós temos que dar uma cobrada mais forte junto ao Executivo. Não pode usar isso como uma rotina nessa casa, matéria sempre com regime de urgência. A gente sabe que nossos servidores precisam realmente botar a mão nesse abono, porque faz parte lá das suas compras de Natal. Mas, infelizmente, da forma que a gente tem sido tratado nessa casa, somos parceiros, temos trabalhado aqui pelo bem do município, pelo bem dos nossos servidores públicos. Inclusive, essa é a razão, inclusive, da gente fazer um questionamento, que inclusive no próprio último artigo ali, que diz que esse pagamento será efetuado com um orçamento em vigor, que, caso necessário, será suplementado. Então, eu peço um esforço maior do Executivo do nosso município, no sentido de melhorar o valor desse abono a ser pago. Eu, sem sombra de dúvida, a gente está vendo ali uma questão tributária, que eu acho da maior importância para reforçar aí o cofre do município, sobre o ISS, que é um imposto estritamente municipal. É uma responsabilidade enorme, a nossa casa aqui está lendo isso para a gente ter um entendimento bem melhor, se a retenção na fonte daquele valor, quando o serviço aqui é prestado, a gente tem visto aí, são empreiteiras da Nova Dutra, são empreiteiras realmente que hoje trabalham dentro da Ambev, mas a gente precisa ler melhor, não pode chegar isso em cima da hora e a gente na pressa, a pressa é inimiga da perfeição. É isso que às vezes ocasiona uma série de prejuízos na nossa legislação, no nosso entendimento junto ao Executivo. Então, acho que, devido ao grau de responsabilidade, que eu coloco todos os vereadores, somos todos aqui que a gente está unânime no posicionamento da gente pedir que faça uma reflexão no nosso Executivo, no sentido de melhorar o valor proposto de pagamento do abono e sobre a questão tributária, que é o ISS. A gente precisa também dar uma olhada com mais calma, para que a gente não tenha também, às vezes nesse momento aí, sacrificar mais o nosso
contribuinte, o pequeno contribuinte. As empresas que a gente aqui se refere são as empreiteiras prestadoras de serviço, tanto para Nova Dutra, quanto para a Light, quanto para a própria prefeitura, para a Ambev ali, que virou um canteiro de obras, a gente sabe que tem a ampliação lá, são obras valorosas. A gente vê que daqui uns dias deve sair aí a outra pista da Nova Dutra, a gente sabe que aquilo ali vai gerar uma receita também bastante considerável para os municípios. Então, em cima disso, com carinho, com a responsabilidade que essa casa sempre teve, a gente, sem sombra de dúvida, pedimos lá ao nosso executivo que faça um esforço, uma reflexão melhor, para que tenha um valor mais considerável, principalmente que esse ano não teve aí a comemoração do Dia do Servidor Público. Então, isso a gente coloca como um parâmetro a mais para servir como um aditivo nesse abono salarial, e em vista do que a gente tem visto aí, que os nossos trabalhadores têm aí se dedicado durante todo o ano, são merecedores desse momento aí, de um tratamento especial por parte do órgão público, da nossa municipalidade e do Poder Executivo. Então, presidente, em nome de todos os vereadores, eu peço lá o prefeito, junto com toda a sua equipe que trabalha na parte orçamentária e da Secretaria de Fazenda, que faça uma reflexão e, em cima do que diz a parte do ISS, que mesmo que seja necessário, a gente vem aqui fazer uma sessão extraordinária para a gente ter uma compreensão melhor em cima do que a gente realmente está fazendo para não ter imperfeições, porque é coisa que vai refletir na vida de toda a municipalidade, de todo o cidadão piraiense. Então, em vista disso, eu passo aqui, pelo bom senso, pela harmonia que sempre teve entre o Executivo e o nosso Legislativo, que o prefeito compreenda nesse momento que a gente tem um espírito de Natal hoje reinando na nossa cabeça, para a gente ter uma solução bastante harmoniosa, dirimindo qualquer tipo de dúvida que tenha dessa sinceridade, dessa transparência que essa casa sempre teve. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Quero colaborar com as palavras do Darley, do Osmiro. Mas antes eu gostaria de falar sobre a cantata de Natal. Eu estive presente, vi, estava bonita. Eu acho que a Secretaria de Cultura tem feito uns trabalhos bons, como outras têm feito. Só que eu acho que tem coisa que poderia ser cortada para que pudesse ser aplicado em outros, assim como o abono. Esse ano, na Praça da Santana, foi montado um palco imenso. Eu, na minha opinião, tá, não sou conhecedor, não sei nem quanto custa um palco desse, mas ano passado a cantada de Natal, na minha opinião, ficou mais bonita que esse ano e sem usar palco nenhum. Vocês vão dizer assim, pô, um palco desse deve custar, vou dar um chute aqui, 15 mil reais. 15 mil reais vai fazer diferença aonde? 15 mil só não. Aí você pega 15 mil aqui, mais 15 mil ali e faz a diferença. Eu não sou nenhum economista formado, mas sou economista à força, porque eu tive que aprender a administrar minhas empresas e, graças a Deus, eu acho que eu faço isso bem, porque está dando certo. Então tem gastos desnecessários demais para trazer uma cultura, uma alegria ou alguma coisa desse sentido, que pode ser cortado alguns gastos. E hoje a gente vê sendo oferecido um abono de R$300. Eu acho que qualquer abono é bom, legal. Nós também não podemos dizer, o ano passado foi um abono de 250, era natural que aumentasse com os R$300 e além de tudo, ainda foi prometido um abono maior por ter sido escolhido pelos servidores entre a festa do churrasco de final de ano e o abono, preferiram o abono. Mas, na minha opinião, o executivo também teria que vir a essa casa conversar com a gente, já que nós somos parceiros, já que a gente tem que decidir junto, já que isso depende da nossa aprovação. Eu acho que, no mínimo, mandar uma pessoa da secretaria competente para nos explicar por que R$300.
Eu acho que deveria ser bem mais, mas não sei se a prefeitura tem condições de pagar mais. Então, no mínimo, teria que ter um profissional aqui da secretaria para nos explicar por que só R$300. Eu acho que deveria ser uns R$400 ou até mais. Mas eu achar e poder é uma diferença muito grande. Só que nós deveríamos ser... Acho que falta um pouco de respeito com a gente, às vezes, quando vem essas mensagens de urgência. Nós não queremos atrapalhar o abono de ninguém, pelo contrário, nós brigamos nessa casa com quase todas as sessões pelos servidores, para aumento para o servidor. E quando chega uma coisa de urgência, igual chegou essas duas mensagens, mensagem de reforma tributária, nem sempre uma pessoa que é profissional, tem faculdade nesse assunto tributário, consegue entender tudo. Imagina nós recebemos um processo de quase 50 páginas e com 15 minutos a gente entender. Se for só isso, vamos recolher maior imposto das empreiteiras que estão trabalhando no nosso município, ótimo. E se esse tributo for de microempresas plantadas aqui dentro, de piraienses, que já passam um sufoco danado, que esse ano principalmente foi péssimo no negócio. Se nós estivermos aumentando mais o tributo, vai ser mais uma pancada como foi da conta de luz, da taxa de iluminação. E vai cair onde? Os vereadores aprovaram. Então eu acho que tem que nos explicar e acho que não tem que votar antes, acho que nós tem que ter um pouco de respeito com nós vereadores. Eu acho que está faltando um pouquinho. Eu estou falando a minha opinião. Acho que está faltando um pouco de respeito com a gente. Não se manda um projeto de 50 páginas para você entendê-lo, ainda mais de respeito à reforma tributária. Isso é muito complicado para nós entender assim. É isso que eu queria deixar aí. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, pelo presente. Eu queria fazer aqui uma menção a respeito do comunicado, do informe enviado aqui pela nossa amiga Márcia, frequentadora assídua dessa casa, onde ela faz menção aqui a um trecho de uma música do Gonzaguinha: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a certeza de ser um eterno aprendiz. Somos todos nós eternos aprendizes. Estamos aqui, sim, para não ter vergonha. Nós estamos aqui para nos posicionarmos. Fomos eleitos para isso, Márcia. Essa é a nossa função, representar. Então temos que fazê-lo com dignidade. Temos que ter vergonha na cara e poder atender aos anseios daqueles que nos creditaram seus votos. Obrigado pelo carinho, Márcia. Queria comentar, essa questão do ISS, na verdade, o que não há, do meu entendimento inicial, não há nenhum aumento de taxa, né? Não haverá nenhum prejuízo no primeiro momento, vamos analisar melhor. Não haverá nenhum prejuízo àqueles que já recolhem os seus impostos de forma ordeira, de forma organizada. O que há hoje, nós sabemos, é que há uma evasão, assim podemos chamar, de divisas, de receitas, através principalmente das empreiteiras que prestam serviço no município. Nós não temos uma fiscalização eficiente sobre essas empreiteiras. Quanto a Ambev contratou nesses últimos 2 anos de serviços? Quantas obras já foram realizadas? Quantas empresas já passaram por Piraí? Qual foi a contribuição efetiva que essas empresas deixaram aqui? Então, o que se propõe, o que se deve discutir, é de que forma nós vamos fiscalizar isso, de que forma nós vamos acompanhar, né, essa tributação, saber se essas empresas estão realmente recolhendo, se o município está recebendo o que cabe receber. Porque o recolhimento, independente da empresa ser de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Bahia, o ISS é recolhido no local de execução do serviço, da obra. É onde se recolhe. Não é na origem da empresa, não é lá no seu é no local de execução. Então, vamos analisar com critério, vamos avaliar melhor, para que nós possamos evitar que o município deixe de receber, de arrecadar esses recursos, que hoje, com certeza, nós estamos perdendo muito com isso. Há informações, inclusive, a respeito, são informações que chegaram até mim, eu não tenho nenhum tipo de prova,
a respeito, né? Até porque deve-se fazer um levantamento, seria a função do Executivo no primeiro momento, da Secretaria de Fazenda no primeiro momento, junto até talvez com a Secretaria de Indústria e Comércio, fazer essa verificação de que a Ambev estaria emitindo notas por Campo Grande. Materiais fabricados aqui, produzidos aqui, sendo faturados por Campo Grande. É gravíssimo, se for verdade, né? Não estou aqui afirmando, estou comentando o que me foi passado. Então, eu acho que a gente realmente tem que ter critério, tem que ter cuidado, temos que zelar pelo nosso patrimônio, pelo que é nosso. É direito do município, está trabalhando aqui, está realizando a obra aqui dentro, o ISS é recolhido aqui. Então, a gente precisa realmente, se for realmente esclarecido, vindo aqui o nosso representante do Executivo, né, preparado para poder discutir conosco o assunto, para nos orientar, nós temos a nossa Procuradoria também para nos auxiliar, vamos então buscar um consenso e fazer dessa forma com que a gente possa deixar de perder essas receitas. A questão do abono, como todos os colegas, eu não vou me posicionar de forma diferente, obviamente, cabe uma discussão, o Executivo tem que nos mostrar o porquê dele ter chegado a esse número, o porquê dos R$300, se não há possibilidade de ser mais, ele tem que nos justificar. Espera-se mais. A sociedade espera, né, o funcionalismo público espera um pouco mais do que isso. E eu acredito que a gente possa tentar provocar essa reunião com o Executivo, presidente, e tentar melhorar esse número. Há poucos dias, a semana passada, se não me engano, o vereador Zumiro fez uma proposta aqui na ordem de R$400. Né? Eu acho que nós deveríamos pedir 500. Bater em cima dos 500. E o prefeito vai nos provar, nos mostrar por que não dá, e aí vamos chegar no denominador, eu tenho certeza. Mas vamos brigar por isso. Vamos tentar fazer com que esses nossos colegas aí, nossos cidadãos, trabalhadores, os funcionários públicos tenham uma premiação, uma gratificação melhor. Ao longo do ano, desse mandato, todos nós tivemos aqui, fizemos muitas indicações, requerimentos, projetos de lei, fomos atendidos em algumas dessas indicações, e outras nós vimos que, infelizmente, não aconteceram. Essas indicações não foram atendidas. Por motivos diversos, nós sabemos de alguns desses motivos quando recebemos informação do Executivo. Sabemos muito pouco, na verdade, porque nos falta informação. Se tivéssemos mais informações, saberíamos mais, mas temos poucas informações. Então, tem coisas que a gente realmente não consegue explicar. Eu, particularmente, só nos dias de sábado e domingo, selecionei algumas das informações, das cobranças que eu recebo semanalmente, diariamente. Dentre elas, né, algumas até foram publicadas abertamente na internet, outras foram encaminhadas de uma forma objetiva. Por exemplo, a questão daquela calçada ali na entrada do asilo, onde ficam aquelas lixeiras no meio da rua. É um trecho de calçada de 100 metros. As pessoas se instalaram, ali se instalou 2 comércios, um açougue, um mercadinho e tal, e criou-se um movimento ali que não existia. Hoje as pessoas sentam ali para tomar cerveja, para comer um frango, enfim, para o seu lazer, e ocupam aquela área, ocupam a passagem da via, porque não há espaço do outro lado da rua para acomodar essas pessoas. Então elas param no meio da rua. Há momentos, há situações em que você tem que parar o carro, esperar que as pessoas se desloquem para você poder prosseguir. Então é uma situação realmente que passou a hora de se resolver. É uma coisa simples, é só ordenar, vamos criar uma calçada ali para viabilizar, fazer com que as pessoas possam transitar com segurança. A minha mãe já me reclamou isso. Diz que não passa mais a pé ali. Eu não passo mais a pé ali. Eu quase fui atropelada 2 vezes. Eu tive que sair porque as mesas... Quer dizer, então, são ações simples que não foram cometidas e nós estamos sendo cobrados. Eu fiz essa indicação há 2 anos atrás. E as lixeiras continuam no meio da rua. A gente falou sobre a questão de um projeto que eu apresentei de mobilidade urbana, onde se criava um programa cicloviário para o município. Mas nós temos muito morro, é difícil, porque bicicleta não sobe morro. Ok, mas nós temos também áreas em que elas podem circular, principalmente entre bairros, como Casa Amarela, como Ponte das Laranjeiras, Enseada. Então, há como viabilizar. É outra também que estão me cobrando, me pedindo posição, e eu ainda não tenho resposta. Essa semana recebi o meu amigo Flávio, foi muito cobrado, duramente cobrado, questionado quanto ao seu trabalho dentro dessa casa. E eu vejo que o senhor está trabalhando, vereador, o senhor tem pedido, o senhor tem reivindicado, o senhor tem brigado, o senhor tem sido atuante, mas, infelizmente, o senhor recebeu, assim como eu, sujeira na rua, um carro queimado na entrada do Varjão, o mato que não foi cortado,
as cobras que estão atravessando as ruas, esgoto a céu aberto. As mesmas reclamações continuam acontecendo e a gente está sem resposta. Lá no condomínio, lá onde o Tutucão, que teve no início do ano, as águas invadiram o condomínio, algumas famílias perderam vários dos seus imóveis, né? Foi uma correria, correndo com crianças, poderia ter sido muito pior. Poderíamos ter tido até caso de óbito, não houve, graças a Deus, mas poderia. Esse ano já aconteceu. Nessa grande chuva que teve aí, quase, já subiu a calçada, quase invadiu as casas. A água está descendo com uma violência muito grande, com muito lixo, e está, né, não consegue sair, não há vazão, e está comprometendo ali a segurança dos moradores. Então, tem que se cometer uma ação. Se não é uma ação pública, se é uma ação conjunta com o condomínio, que chame o condomínio, chame os moradores, olha, o custo é X. O que cabe ao executivo é fazer aqui fora, aí dentro nós não podemos. Vamos entrar no acordo, no entendimento? Mas eu não vejo a ação. Essa é a questão. A falta de resposta é que nos causa essa indignidade. As pessoas estão lá com medo de que chuvas fortes aconteçam novamente e que se perca todo o seu material dentro de casa e o risco ainda de perder a vida, né? Nós temos outras situações também, como é o caso da esgoto a céu aberto também na Jaqueira, ao lado do posto de saúde. Há lá uma situação que se repete. Repito, esgoto a céu aberto ao lado do posto de saúde. Vamos lá, não acabou não. Toca do Lobo, saneamento, lazer para as crianças, quebra-mola, a velocidade, os carros transitam por ali, não respeitam o limite de velocidade, estão pedindo lá um parquinho, uma pracinha, qualquer coisa. As pessoas pedem qualquer coisa, só querem ser atendidas. Ficamos nós sem resposta. Alguns de vocês têm resposta aí para a Jaqueira, para o Varjão, Toca do Lobo? Eu estou sem. Pedi a criação do Conselho de Proteção e Defesa dos Animais no governo Tutuca, repeti a indicação, acompanhei a indicação de um projeto de lei para poder facilitar, para poder ajudar na elaboração do nosso projeto, e até hoje eu não tive resposta. Fui duramente cobrado por um internauta essa semana, na sexta-feira à noite, no sábado à noite, ele me cobrou, perguntando se ia sair, se não ia, como é que faz e tal, será que nós vamos ter que esperar mais 4 anos, e os animais... Não tem resposta. Passou para fulano, passou para Beltrano, passou para o seu secretário hoje, o atual Mário, e eu não tenho resposta. Acabou o meu tempo, presidente? 1 minuto, vereador. Me dá mais um minutinho, só para concluir aqui os pedidos, as pendências, as carências. A questão do Vale Alimentação eu não vou responder, porque isso aqui não foi combinado, não foi acertado e não vou. A questão das obras que foram paralisadas, que nós já discutimos, que a comissão está aqui atuando, o vereador Darley brigando por isso, nós estamos acompanhando, então estou respondendo. Tudo isso eu estou dando respostas ao internauta. Eu acho nada melhor do que se utilizar desse espaço, dessa casa, né, desse veículo, para a gente poder se apresentar, né, dar satisfação. A questão do calçamento da Barão do Piraí. Aqui já se indicou de tudo para Barão do Piraí. Aqui já se fez trabalho de recuperação da Barão do Piraí. Aqui já se fez troca da rede de manilha da Barão do Piraí. Já no governo Tutuca, já 2 obras aconteceram ali. Infelizmente, com uma baixíssima qualidade. Infelizmente. Né? A culpa aí na verdade, é meia culpa, né? Não adianta culpar só o prefeito. Contrata a empresa, se a empresa não está habilitada, é aquela encrenca que a gente tem discutido aqui o tempo todo. Né? Houve a sugestão do vereador Júnior aqui, a questão do asfalto, depois nós conversamos e pensou-se no intertravado. Enfim, a gente está discutindo, mas não tem solução até então para Barão do Piraí. Choveu, ninguém consegue andar pelas calçadas. Sem falar que as calçadas, grande parte do piso estão soltando. A calçada que acabou de ser feita. Outra encrenca para o governo atual resolver. E assim vai. Falta de qualidade, falta de fiscalização, falta de competência na hora de fiscalizar. E outra questão que eu queria colocar, presidente, para encerrar, e se eu roubar 1 minutinho, eu acho que eu procuro nunca me estender e não fazê-lo, o senhor com certeza vai me conceder esse minutinho. É a questão também da iluminação pública, que tanto se discute, que tanto se questiona, que tanto se cobra, e pouco se resolve. O problema era o contrato que era ruim, o contrato foi renovado, e aí vamos passar para o ano que vem e não sabemos como é que vai ficar. A questão é que, do jeito que está hoje, eu gostaria de sugerir, uma vez que nós não podemos aqui propor em forma de lei, eu gostaria de sugerir ao Executivo que tirasse
do seu carnê que parasse de cobrar a taxa de iluminação pública. Até que efetivamente nós pudéssemos ter qualidade no serviço pelo qual pagamos. Eu estou aqui sugerindo, presidente, ao Executivo, uma vez que eu não posso, em forma de lei, projeto de lei, né, fica aqui uma sugestão para o Executivo analisar, pensar, refletir e dizer se realmente é justo continuar cobrando por um serviço que a gente tem de péssima qualidade. Obrigado, senhores. Voltando ao assunto do abono aqui, vereador, até que me prove o contrário, né, que o orçamento não comporta esse valor, a minha proposta é de R$500 também. Eu acho que temos que brigar com o Executivo em cima desse valor. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Quero também parabenizar a Márcia pelo texto, muito bonito, e que chama a atenção da gente no que diz respeito à responsabilidade. Quando recebemos o voto, cada um aqui recebeu fazendo as promessas de que faria, né, um bom trabalho. Então é isso que a gente tem que fazer. Em relação ao abono de Natal, eu quero deixar minha contribuição também, porque desde o início do ano a gente vem conversando a respeito e pedindo uma resposta. E quando a resposta vem em cima da hora, a gente fica naquela. Se a gente aprova, a gente deixa passar uma oportunidade de discutir algo que seria melhor para os funcionários que realmente precisam. Porque o abono não vai fazer diferença para quem ganha mais, vai fazer diferença para quem ganha menos. E, infelizmente, as coisas, quando chegam em cima da hora, quem perde é quem menos ganha. E, enfim, discutir esse assunto vai ser muito válido para a gente conseguir ajudar as pessoas que realmente merecem e estão na rua aí todos os dias de sol a sol, fazendo com que a nossa cidade fique limpa, bem cuidada, e a hora deles tem que chegar, e essa é uma boa hora. Infelizmente, não é uma coisa, o abono ele não pode ser concedido todo mês, né, esse específico, né, especial abono de Natal, mas que a gente faça um abono que realmente faça uma diferença no orçamento dos nossos munícipes. Eu também concordo com esse número de R$500 e, se não for possível, que nós, né, possamos ter explicação por que não. Em relação a todas as insatisfações que nós temos em relação às cobranças, inclusive colocou muito bem numa reunião interna o vereador Charles, né, teve outro companheiro também que eu não me recordo, da minha cobrança incessante em relação à questão lá da Dona Maria. Eu resolvi dar uma esfriada, não tocar no assunto, porque tem vários outros assuntos que a gente precisa estar trabalhando. E quando a gente não tem uma resposta, a pessoa que encontra com a gente na rua, ela não quer saber, né? Assim, em alguns casos, né, algumas pessoas, elas simplesmente acham que a gente não está fazendo a nossa parte. Porque para a gente também é difícil. Eu sou mais interessado em resolver algo que a pessoa me procura e que é público. Porque se eu me elegi na promessa de conseguir ajudar, e aí você não consegue ajudar, o mais prejudicado é você. Amanhã eu vou trazer a essa casa um assunto, né, de uma munícipe, a Marilúcia, que ela vem fazendo questionamentos desde o início do ano em relação a uma obra que foi feita perto da sua casa, e o esgoto, né, está a céu aberto. E eu tenho um amigo que ele me ajudou no período de campanha, né, o nome desse cidadão é Max, e o Max essa semana me cobrou duramente, porque por mais próximo que ele seja, por mais amigo que ele seja, às vezes até ele que é próximo chega a não acreditar que a gente faz o nosso papel, que a gente cobra e que a gente insiste. E essas foram as palavras dele para mim. É tão difícil alguém ir lá e ver por que o esgoto está voltando e dar uma explicação para a Marilúcia, e no meio do caminho ficam os vereadores,
que não têm o poder da caneta, né, não podem executar e são os mais cobrados. Mas eu acredito muito que a gente vai fazer um ano diferente, está terminando agora, que a gente possa iniciar o próximo ano realmente com uma postura diferente. Falando, no mínimo, a gente pode ir até o número 5, número 6 a gente não consegue. Mas quando a gente não pode falar de número algum, infelizmente, meus companheiros, os ineficientes ficam parecendo que somos nós. Boa noite. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Primeiramente, quero também agradecer a mensagem que a Márcia enviou para essa casa, né? Ela está sempre dando aí uma palavra de apoio a gente aí. Como o novo vereador Charles já comentou aqui, eu fui de ontem para hoje, fui bastante assim, cobrado em rede social. Eu, desde o início, eu dou importância às pessoas que ali colocam algum comentário, né, porque eu entendo que hoje é um meio de comunicação. Como no passado era através de carta, de bilhete, enfim. Rede social, para mim, é um meio de comunicação, né? E é o que eu passei para as pessoas durante a campanha, que o Varjão tendo um representante, uma pessoa aqui, né, um representante aqui na Câmara, que mora lá no bairro, que certamente iria levar melhorias para o Varjão, e até os bairros mais próximos ali, né? Jaqueira, que você está ali próximo ali, sempre conversando com as pessoas que moram ali, né? Vista Alegre, até Arrozal, principalmente esses bairros mais próximos ali. E um ano já está se passando, né? E, infelizmente, nada foi feito, principalmente no Varjão, as coisas, até de certa forma, piorou, né, em questão assim de limpeza pública. Está um problema sério. No início do ano, cheguei a fazer uma proposta também para aumentar o contingente ali, e sempre tive a resposta na época, né, que estava terceirizado o serviço e que quando fosse renovar o contrato, que iria colocar mais pessoas para trabalhar. E até parece que colocou mais pessoas, mas ainda não foi o suficiente para atender os bairros, Varjão, Jaqueira e Arrozal. Acredito que tem esse problema também em Cacaria, principalmente os bairros mais distantes aqui do centro, é o que mais sofre, né, com esse tipo de coisa. Mas hoje, como eu prometi em rede social também, que iria procurar o prefeito hoje, eu fiz isso. E, conversando com ele, tive umas promessas, né, de que na parte de limpeza, por exemplo, o pessoal ia estar lá agora nessa quarta-feira. Eu publiquei isso, que eu acho que a partir do momento que ele me falou isso, eu tenho a liberdade de colocar lá em rede social o que foi passado para mim. Agora cabe ao Poder Executivo, né, cumprir com o que foi prometido. E várias outras coisas também. Nós temos lá no Varjão um problema lá que todos aqui conhecem, que às vezes eu sou parado em Volta Redonda por algumas pessoas que às vezes conhecem o Varjão, que sempre vai no Varjão, e me perguntam sobre aqueles postes que estão no meio da rua, né? Que chega a ser uma vergonha, é vergonhoso. As pessoas em rede social costumam colocar lá aqui, é uma vergonha, esse tipo de coisa é uma vergonha. E a palavra certa é essa. É uma vergonha tá aqueles postes até hoje no meio da rua, né? Mas quanto a isso também tive a promessa do prefeito dizendo que já estava acertado com a Light para fazer essa retirada. Teve que pagar a Light, né, para fazer a retirada desses postes. Então é isso. Eu não fujo porque, como eu já disse aqui, durante a minha campanha no Varjão,
Eu prometi isso, que eu iria levar os problemas do bairro até o Poder Executivo, né, em busca de melhoras, né? Então, estou agora contando com isso aí, com o que o prefeito me falou hoje, né? Que talvez esse mês já estaria lá a Light lá tirando aqueles postes do local lá e tudo. Como já foi dito também pelo vereador Charles, sobre o esgoto. Eu falei aqui também no início do ano. Hoje em dia, a gente falar aqui numa Câmara Municipal, a gente falar em saneamento básico, falar em esgoto é um absurdo. Isso já é uma coisa ultrapassada. Isso foi da década de 70, 80. Na época, no começo desse ano, eu falei isso. Sobre rede de esgoto, isso é coisa da década de 80. 70, 80. Que se falava em saneamento básico. E, quanto às mensagens que chegaram aqui para nós hoje, eu quero ressaltar também, né, porque às vezes as pessoas em rede social também costumam distorcer, e aí isso acaba, quem não tem o costume de acessar, ouve na rua, né? Eu gostaria só de ressaltar que a decisão da gente não colocar em votação, de não aprovar nada hoje, é unânime, todos os vereadores, né, tá pedindo ao Executivo, ao prefeito, mais um tempo, para a gente estar analisando isso aí. E quanto a gente, né, conversou já internamente sobre isso, quanto ao valor, a gente não está concordando, né, e que o vereador Russo também já comentou aqui. A gente não pode achar, eu acho que pode pagar 500, pode pagar 1.000. Né? A gente não está aqui para achar nada, a gente tem que ter certeza. Para ter essa certeza, a gente precisa de um respaldo de quem enviou aquela mensagem. A gente pode pagar só R$300 por isso, isso e isso. Então, tem que acontecer dessa forma. A gente precisa ter uma conversa aí com o Executivo, para a gente estar botando isso aí em votação, ou aprovar ou não, de acordo com a conversa aí. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, funcionários dessa casa, as pessoas que nos acompanham através da internet. Eu quero aqui, presidente, comungar na totalidade com tudo que foi dito aqui nessa casa. Eu penso que a questão desse abono, ela vem sendo aguardada, né? Já vem sendo falada aí praticamente desde do meio do ano, antes do meado do ano. Foi acordado com os servidores de não haver a festa dos funcionários públicos, para que pudesse haver um reajuste melhor quanto à questão do abono de Natal. E a gente vem acompanhando a política de Pireu ao longo dos anos. A gente percebe que a cada ano vem aumentando, desde que foi instituída essa política de abono salarial. A gente já esperava, seria natural. Ano passado girou em torno, acredito que de R$250. Seria natural que no mínimo fosse 280 esse ano, né? Que ela vem aumentando assim gradativamente. A gente sabe que o cobertor é curto, puxa aqui, aperta ali para ajeitar as coisas. Acredito que o corpo técnico da prefeitura estudou muito para chegar a esse valor, só que não nos foi comunicado, não nos foi passado o porquê desse valor. E a gente aqui que está sempre buscando uma melhoria para esse povo que vem sofrendo tanto, e já há algum tempo, a gente, nesse momento, eu tenho aqui sido um defensor muito contundente do governo, das questões, das ações do governo, mas nesse momento eu preciso dizer que não concordo com esse valor. Eu acho que sugiro a Vossa Excelência, senhor presidente, sugiro a Vossa Excelência que peça, tão logo termine essa sessão, que ligue para o prefeito, peça a ele a gentileza de nos mandar aqui amanhã, a convite, obviamente, um técnico, a pessoa responsável por esse estudo, para que possa nos mostrar o porquê que foi concebido esse valor. Se essa pessoa não puder vir aqui, nós vamos lá, não tem problema. Mas a gente precisa de informações, até porque a gente está sendo cobrado sistematicamente, dia a dia, na rua, nas redes sociais, pela nossa família, pelos nossos eleitores, pelos nossos amigos,
e a gente está precisando ter consistência nas informações, nas respostas que a gente vai dar para essas pessoas. Então, presidente, eu sugiro que ainda dá tempo, se a gente também não votar, o pobre servidor vai continuar, não vai receber, vai piorar, fica pior a emenda que o soneto. Em um dado momento a gente vai ter que votar. Mas que se a gente puder flexionar um pouquinho isso aí, num bom entendimento, nessa demonstração de parceria que tem sempre sido feita aqui entre executivo e legislativo, essa harmonia entre os poderes, ainda que exista a independência dos poderes, a gente mantendo essa harmonia, eu gostaria de pedir que fosse feito isso. Vossa Excelência ligasse lá ao prefeito, pedisse para a gente conversar amanhã e que um técnico da prefeitura, que certamente levou isso ao prefeito, mostrou em números, pudesse mostrar para nós aqui, para que a gente possa, quando votar aqui efetivamente essa mensagem, a gente possa estar explicando para a população o porquê que a gente está votando. Num segundo momento, presidente, eu gostaria também aqui de sugerir ao Executivo. Está tendo, o Alzimiro deve estar acompanhando de perto, a sogra dele mora ali no bairro Ponte das Laranjeiras, tem uma empresa, acredito eu que esteja prestando serviço para Furnas, eu não sei, eu preciso me informar melhor, fez um corte numa fazenda ali, fez uma estrada para construção, estão construindo novas torres, ali no bairro Ponte das Laranjeiras. Está horrível aquilo ali, presidente. Está muito ruim. No dito popular, está ruim de pegar com a mão. É lama para tudo quanto é lado. Está entupindo a rede de águas, enfim, causando transtorno. Com essa última chuva lá, desceu tanta terra para a rua, tanta lama, que aquilo eu acredito que entupiu. E tem pessoas ali que perderam seus móveis todos. Então, pedi a fiscalização da prefeitura. Eu já tentei entrar em contato com o encarregado dessa empresa. Já passei todos os meus contatos para que a gente pudesse estar conversando com ele. Até hoje ele não me ligou. Eu acredito que não vai mais ligar, né? Mas que a gente possa estar acionando essa empresa para chamar ela para responsabilidade. Ela fez esse corte lá de qualquer jeito, jogando a terra para a parte da rua, e a chuva vem e faz isso aí que está fazendo. A gente está chegando aí períodos de fortes chuvas, então eu gostaria de sugerir ao Executivo aí que chamasse essa empresa para responsabilidade, para que eles saibam que Piraí tem rumo e tem pessoas querendo governar isso aqui com seriedade. Era isso, presidente. Boa noite, obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 50/2013 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o PPA para o período de 2014 a 2017. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Alzimiro. Presidente, só para a gente enfatizar aqui novamente, na terça-feira passada, Júnior, eu falei sobre essa empresa, cortou em frente à rua Belmonte, e ali na hora que ela cortou veio a chuva muito forte, quarta-feira, dia 4, e ali realmente ficou impossível o trânsito ali, porque muita lama que desceu lá do corte que eles fizeram, e aquela empresa tem que levar uma multa. Aquela empresa não tem licença ambiental, não podia fazer aquele corte da forma como fez. A empreiteira que está prestando serviço, inclusive precisa até ver lá se está contribuindo com o ISS para o município. Eu quero agradecer a Márcia em nome de todos os vereadores. Isso aí, essa homenagem foi muito bonita aí para a gente, que nesse momento de Natal a gente está vendo aí o trabalho da gente, tem hora sendo reconhecido, tem hora que tem crítica que vem para um lado construtivo. Fico muito contente, Márcia, você fazer essa mensagem para a gente aqui na vereança aqui, porque qualquer vereador, qualquer ser humano que venha para a vida política, trabalhar a política de forma correta é uma tarefa muito árdua. O político que vem para ser honesto, para combater uma corrupção, para lutar por uma melhor educação, melhor na saúde, no saneamento, é muito difícil, a gente enfrenta muitos obstáculos, a gente lutar contra esses vícios malditos que dominam nossos jovens, é uma coisa hoje realmente que está agredindo a nossa humanidade, aí os vícios, é o crack. A gente vê a todo momento a cocaína aí, a todo instante, dominando alguns bairros lá do Rio de Janeiro. Agora, com esse problema das UPPs, ela está vindo mais para o lado do interior. Então, para o político, que realmente está aqui nessa luta árdua de trabalhar com transparência, com honestidade, combater a corrupção, fazer uma fiscalização mais firme em cima do nosso executivo, fiscalizar as obras. A gente acabou de falar aqui o problema do cartão de visitas de Piraí, a nossa rua Barão do Piraí.
Ali, por exemplo, hoje está tudo irregular a parte dos paralelepípedos. O que é que precisa aquilo ali? É pó de pedra, um rolo compactador e fazendo o nivelamento daquilo ali e recolocando aquelas peças no lugar. É um trabalho de calceteiro que não é nenhum mistério. A gente deixava a nossa rua lá. Se não quer botar o asfalto, que foi um pedido que foi feito, uma série de moradores que ali moram, eles não quiseram que fizesse ali o asfaltamento, que se quiser botar um asfalto de boa qualidade também fica bom. A gente vai ficar com uma rua muito fácil de trânsito. Esse tipo de paralelo a essa cidade de patrimônio histórico, lá pelo interior de Minas, Piraí, eu acho que merecia realmente um asfalto. Eu sou defensor que se colocasse um asfalto ali de primeiríssima qualidade, mas se não pode fazer o asfalto, por atender alguns moradores que moram ali pela rua Barão do Piraí, vamos botar uma regularização naquela parte ali do nosso cartão de visita. É a rua principal de Piraí, está naquela situação. Choveu, não pode andar ali, porque a água empoçada a gente vai ser xingado a todo momento. Pode observar ali, principalmente na pista da esquerda, que é a faixa de rolamento onde os carros precisam transitar. Eu trago aqui mais uma notícia para vocês. Na quarta-feira, eu fui no Ciantec, lá na formatura dos alunos, num projeto aí da parceria da Secretaria de Educação com uma empresa americana que chama Cisco. Formaram lá 42 alunos, uma parte do segundo ciclo e uma parte que está concluindo o primeiro ciclo. Fiquei muito contente, estava lá presente o prefeito, a secretária de Educação, Sandra Simões, e o Osni Souza e Silva, o secretário de Ciência e Tecnologia. Então, eu vi ali realmente uma série de talentos de Piraí, uma garotada bem jovem, com muito intuito de estar evoluindo nessa tecnologia maravilhosa que é a TI, a tecnologia aí da informação, a informática, que a gente não vive mais sem ela. Ela está presente na ciência, lá na parte da medicina, na parte de trabalho operacional, na agricultura, lá no nosso maquinário, em tudo da nossa vida hoje, os nossos computadores estão aí presentes e dando um serviço espetacular, que a gente vê que realmente o homem evoluiu, o homem desenvolve isso aí com uma rapidez maravilhosa. E aí tivemos lá a formação de 42 novos talentos. Eu parabenizo lá a Maria Helena Gautiero Horta Jardim, é a coordenadora desse projeto. É feito lá no CEDERJ com alunos que desenvolvem ali a parte de hardware e software de computadores. Eles hoje estão realmente evoluindo bastante. Tem meninos lá que hoje já têm até empregos em algumas empresas aí, que estão evoluindo bastante nessa área. E até para a gente ter a evolução que eu vejo na educação, é importantíssimo a gente ter esses cursos que ajudam na qualificação profissional dos nossos alunos. Quanto à parte aí que a gente vai voltar no assunto do abono, eu vejo, por exemplo, acho que tem que tocar no nosso coração, o melhor momento de se fazer justiça social é no momento do abono, que todos recebem valores iguais. Então, eu vou solidarizar aqui junto com meus companheiros no R$500, porque seja aquele que ganha lá 5 mil ou que ganha os R$700 mensais, ele vai receber valores idênticos. Então é o momento, eu acho, que tocar no coração da gente e ver que ali está se fazendo justiça sociais. Uma justiça social trabalhando numa distribuição de renda em que o município tem lá o nosso binômio necessidade e a capacidade. Os nossos trabalhadores têm a necessidade de ver esse dinheirinho lá para poder tornar o Natal mais feliz. E o nosso município tem essa capacidade, é só fazer um remanejamento de verba que a gente tem aprovado, aí já aprovamos na lei orçamentária do ano que vem, remanejamento de 40%. Vamos ver onde tem um excessozinho numa secretaria, vamos remanejar e botar para fazer o pagamento desse abono aí para os nossos servidores. É esse momento, às vezes, que resgata boa parte da política que a gente joga de trabalhar numa melhor distribuição de renda dentro do município. Eu me solidarizo com todos os nossos vereadores aqui. A gente não está aqui sendo contra o pagamento do abono, contra o valor, que a gente quer que melhore esse valor devido à situação que a gente viu aí. Não teve a comemoração do Dia do Servidor, o valor pago ano passado já foi de 250, então a gente pede que, em cima disso, o nosso governo aí, que está no primeiro ano de governo, faça nesse momento uma evolução nesse valor aí, trabalhando com a sua equipe, que é bastante competente. A gente sabe que o valor, se colocar lá, não vai onerar tanto o cofre público,
a gente vê essa situação, tem lá o Fundo de Previdência, graças a Deus, ali mantido, com as contribuições tanto do Executivo quanto dos nossos servidores. Eu acho que tem a capacidade de pagamento para poder a gente melhorar isso. Então, sem dúvida nenhuma, a parte do ISS, estamos ali só fazendo estudo com mais dedicação para fazer uma coisa que tenha toda a participação da Câmara no sentido dessa retenção para que diminua lá a evasão, o problema de sonegação que tenha em cima do imposto estritamente municipal. O abono do nosso servidor, vamos conversar realmente, se for preciso hoje ainda, a gente reúne lá com a equipe do prefeito, ou amanhã, a hora que for necessário, se for preciso sessão extraordinária, que a gente não ganha para isso, mas fazemos a sessão extraordinária no sentido realmente de tornar um Natal mais feliz para esses servidores. Obrigado aí, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Só concluir aqui aquela linha de raciocínio e acrescentar mais alguns dados, até porque não houve tempo hábil para todos. Faltou falar sobre a obra da Beira Rio, que está em estudo, está em andamento, há uma negociação com a Light, também é uma cobrança que eu venho recebendo muito. Existe uma negociação com a Light, uma parceria para que a obra seja realizada. Há, por parte do Executivo, o interesse de fazer uma obra que vai um pouco além do que se imaginava inicialmente, consequentemente isso gerou custos maiores, mas de qualquer forma ela está em negociação. A outra questão também das ETAs que foram implantadas em Piraí, essas estações de tratamento, que nos trouxe muitos problemas. Desde o do mandato passado, nós tivemos algumas famílias extremamente prejudicadas e, no meu entendimento, o que faltou foi competência e seriedade por falta da empresa que executou. O município não tinha uma culpa, uma participação que se tornou culpa direta no processo. É uma contratação via governo federal e acho que com recurso também estadual. E, na verdade, o município ele não tinha uma administração, pelo menos era essa informação que eu tenho. E isso fez com que essa empresa não atendesse essa falta, talvez, de fiscalização com todos os quesitos que faziam parte do seu cronograma e planilha, causando assim os grandes problemas, grandes transtornos que nós sabemos. Porém, isso está sendo corrigido, funcionários foram contratados para poder fazer o acompanhamento dessas estações, os tais queimadores estariam sendo instalados. É um assunto que a gente precisa acompanhar também, senhores, para a gente poder concluir, porque ele não está concluído. As pessoas ainda estão nos cobrando posições. Queria comentar, vereador Flávio, eu fiz no mandato passado, o senhor talvez se lembre disso, que o senhor era sempre presente, indicações para retirada daqueles postes, lá do meio da rua. E a Light, à época, segundo informações, o prefeito Tuca tentou várias vezes negociar para retirar aqueles postes e liberar a via para o tráfego de veículos. Mas havia lá uma cobrança por parte da Light, que, se eu não me engano, era algo em torno de R$40 mil, ou um pouco mais, para retirada de cada poste daquele. Então, era um valor realmente absurdo, descabido. Eu acho que a Light nos oferece muito pouco em relação ao que nós oferecemos a ela. A sua principal fonte de renda, de receita, qual é? É a água. Ela gera energia através da água. A água de onde? Do Rio Piraí. E, no entanto, a Light nos trata com o descaso que nos trata. Então, talvez fosse o caso também de nós sermos mais rigorosos, mais duros com a Light, porque conversar não tem resolvido. Os investimentos que ela deveria fazer para atender, para resolver, sanar os problemas do nosso município, ela não faz. Me concede um minuto? Cabe ao presidente não permitir ou não. O regimento não permite, vereador, mas vamos abrir uma sessão. Eu vereador. não vejo problema da minha parte, mas cabe ao senhor, presidente. Então, segundo o prefeito me falou hoje cedo, ficou em valor de 60 e poucos mil reais a retirada, o trabalho todo, o trabalho total lá, 60 e poucos mil reais. Tá? Perfeito. Obrigado pela informação, vereador. E aí reafirmo, então, a minha posição.
acho que nós não deveríamos pagar um centavo sequer. A Light deveria fazer o serviço sem nos cobrar um centavo. Trata-se também de uma questão de segurança e manutenção da sua rede. Um carro que abarroar um poste daquele e derrubar, vai derrubar a rede. Ela vai ter que fazer a manutenção da troca do poste, vai ter que fazer a manutenção a troca dos cabos, talvez do transformador. Então, acho que caberia à Light, não ao município, esse investimento. É essa questão que eu discuto e questiono. Repito, ela leva muito mais do que nós. Essa que é a verdade. A questão do saneamento também, vereador, infelizmente, nós não temos hoje no Brasil, nós temos cerca de 50% apenas do esgoto tratado no país. É uma grande vergonha ainda para esse país. E no caso de Piraí, né, especialmente tratando aqui do caso Piraí, nós que somos a cidade digital, nós que temos aí índices de desenvolvimento, né, principalmente na área tecnológica tão grandes, não poderíamos mais estar convivendo com isso. Mas são ações a serem cometidas e recursos não faltam. O governo federal, a União, tem muito dinheiro para isso. E nós nos habilitamos para retirar esses dinheiros de lá. Nós estamos em dia com nossos impostos. Queria comentar também sobre a questão da cantata, e foi muito bonito. Parabéns ao Executivo, parabéns à Secretaria de Cultura. Eu não entendi a questão do palco, o posicionamento também, vereador Russo. O tamanho do palco, talvez o dimensionamento que foi dado ao palco, tenha obrigado, né, a fazer essa alteração do posicionamento e assim mudar um pouco ali a configuração daquela área. Né? Eu, particularmente, prefiro ela lá em cima. Eu acho que ali criou-se um paredão, um isolamento ali que a mim não agradou. Mas o evento em si foi um sucesso, foi muito bacana. Queria parabenizar também o secretário Osmir, tem se mostrado competente, tem se mostrado atuante, tem se mostrado comprometido com o governo, principalmente com o prefeito, né, atendendo aí aquilo que o prefeito apresentou em forma como proposta de governo. Nós vemos que as coisas estão acontecendo também na sua secretaria. Ao contrário de alguns outros secretários que eu acho que andam um pouco cansados. Tem alguns que eu acho que está na hora de ou dar um pijama para o cara de presente, né, ou pedir para ele reavaliar a necessidade dele estar ocupando o cargo que ocupa, porque realmente fica difícil trabalhar sem resposta em posição. E comentar aqui que eu vi uma matéria hoje, li uma matéria hoje que fala da educação. E eu trouxe alguns dados aqui interessantes, até porque Piraí está dentro desse contexto aqui. Não é citado, mas eu sei que está dentro desse contexto. Em 2012, os municípios do Rio investiram 8,6 bilhões em educação, 7,2% a mais que no ano anterior. O percentual supera a inflação oficial, que foi de 5,84%. Em média, cada prefeitura aplicou no ano quase R$5.000 por aluno, em média. Quantia semelhante à investida pelo Estado. Porto Real foi a que mais investiu, cerca de R$11.316, depois que Samã, com 10.713, e Niterói, com 9.358. Vergonhosamente, na lanterna, estão as cidades de Belfor Roxo, com 3.359, Magé, 3.124, Araruama, 3.495, Miracema, 3.639. Ou seja, um terço do que investiu o Porto Real. Muito bom, né? Eu não sei que número, não consegui essa informação em relação a Piraí, mas tenho certeza que os números de Piraí não são ruins. E só mais uma consideração, a questão da internet, né, que foi implantada na Light, o sistema livre de internet, foi uma indicação feita no governo passado e repetida nesse governo. Foi um compromisso de campanha assumido nas reuniões que eu fiz com a Light, junto à associação, inclusive. No dia em que o prefeito participou, eu chamei o prefeito para conversar a respeito do assunto, ele se comprometeu de que o faria, de que atenderia aquela reivindicação, faria os investimentos necessários, e o fez, cumpriu com a sua palavra, com o compromisso assumido. Eu, obviamente, fiquei muito satisfeito por ter, né, feito parte do processo, ter conseguido trazer esse resultado positivo para a Light. Então, nós estamos aqui para criticar, questionar, cobrar, mas também reconhecer e valorizar o que de bom tem sido feito, né, o que está sendo cumprido pelo nosso prefeito, que é meu amigo particular, pessoa da qual eu gosto muito, muito capaz, muito competente, muito inteligente, e precisa que o seu time o acompanhe. Obrigado, senhor. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Permite que eu fale aqui, senhor presidente? Perfeitamente. É só uma explicação mesmo,
um relato sobre tudo que falaram aí, né? Que os colegas falaram. Eu acho que o Código Tributário ele mexe muito com a vida de todos os munícipes, né? Não é só das empresas que estão se instalando, a não ser que eu não vi o conteúdo, né? Mas tem muito a ver com a vida das pessoas por inteiro. Das empresas, dos negócios, até do barzinho, do IPTU que você paga, tudo está no Código Tributário. Então a gente pediria a Vossa Excelência, senhor presidente, que convidasse uma pessoa da Secretaria de Fazenda para que nos desse uma explicação e que também esse mesmo funcionário aí que tivesse competência, que tenha competência, de nos dar também essa explicação sobre o abono. Pois o vereador Darley, uma vez me passou, há uns 2 meses atrás, 2 meses mais ou menos, que foi feita uma pesquisa entre todos os funcionários que se queriam a festa de fim de ano ou se daria isso em abono. E acredito que a maioria venceu, né, porque a festa não aconteceu. Acredito que ele também deveria dar um respaldo maior, né, uma condução melhor para esses funcionários, porque essa festa é uma festa tradicional de 20 anos, que muitos mesmo, se a maioria venceu, muitos desses que vão receber o abono queriam uma festa, que é uma tradição. Eles ficam lá, eles dançam. Acho que alguns dos colegas aqui não participaram porque é o primeiro ano mas o vereador Charles, o vereador Prico, Alzimiro, sempre participaram dessa festa e via que todo mundo se diverte, é uma confraternização enorme dos funcionários. Pessoas que você não vê, que é de Santa Nésia, Serra do Matoso, Cacaria, eles se entregam naquele dia. Isso é uma coisa muito bacana. Então, eu acho que, para compensar, esses R$500 seria ainda pouco. Mas, se ele nos der essa felicidade de contribuir com isso para esses funcionários, vai ser muito bom. E em relação a vários temas que foram ditos aí, como, por exemplo, o esgoto, vereador Charles, se você passar na Beira-Rio, essa empresa que fez esse trabalho aí, e essa manutenção que está sendo feita, que não é da Prefeitura, é do Estado e da SEDAI, isso é uma vergonha. Isso é um desrespeito com o povo de Piraí. Você passa na Beira-Rio, essas bocas que eles fizeram de bueiro, está aí jorrando sujeira. Você pisar ali, uma criança pisar naquelas calçadas, você pode pegar uma doença. Se é de ter limpado a cidade, muitos lugares sujou, está sujando, porque eles captaram tudo ali e essas máquinas não funcionam. Você entra no Hermínio 1, você não aguenta ficar ali dentro, que eles fizeram a captação lá naqueles fundos lá e botaram aquele maquinário, que eles não fazem manutenção nenhuma. Isso é uma vergonha. Foi, acho que 4 milhões que gastaram nessa porcaria aí. Eu estou falando porcaria, porque não é brincadeira que o desrespeito que fizeram com a gente, com todos os moradores da nossa cidade. Falam da Barão do Piraí, né? Eu acho que a Barão do Piraí tem uns moradores antigos que acham que é uma tradição ter esse paralelepípedo. Eu acho que deveria fazer um apanhado dos moradores da Barão do Piraí, porque as pessoas que não moram desejam que faça um asfalto, desejam que faça um outro calçamento ali, porque quem passa nas calçadas que está chovendo vai se molhar todo, porque as poças acabam um pneu dentro. Então, eu acho que faz um apanhado. Venceu a maioria, nós não vivemos a democracia. Vamos viver, vamos cumprir quem ganhou a maioria.
né? Em relação, vereador Júnior, ao corte de terra, muitas vezes a gente corta uma árvore e é multado. Como a árvore da Dona Maria, ela não pode ser cortada, porque se for cortada vai ser multado. Aí vem a empresa de fora aí, e se alguém daqui do nosso município faz alguma coisinha, nossa senhora, é multa, mata a pessoa, principalmente o Manermínio. Agora, vem essas empresas aí, suja tudo, entra água na casa e... Quer dizer, nós temos que realmente nos impor e fazer com que essa fiscalização seja bem rigorosa mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas esclarecer para o colega vereador aqui que a informação a qual eu passei para ele realmente é verdade. Na época, ele foi uma das pessoas que questionou para mim a respeito da trajetória do uso e costume de fazer a festa do funcionário. E que tomaram a decisão, entendeu, de cortar, não fazer o almoço do funcionário, a festa, e o valor seria diluído para os funcionários, que o prefeito, quem passou para mim foi o próprio prefeito, que ele não tomou essa decisão, ele pediu para que fosse feito uma pesquisa em cada setor de trabalho, inclusive foi feito lá em Arrozal uma reunião com os funcionários, para que eles se manifestassem. E o objetivo da informação a qual eu levei para o colega vereador era com a intenção de defender o prefeito. Mas eu não imaginava que o abono seria esse que o prefeito estaria oferecendo, tá? Achei que quando eu perguntei para Vossa Excelência, não foi lá dentro da sua sala. Não, presidente, isso aqui é somente o abono. Você falou, não é. Então, por esse motivo que eu estou aqui esclarecendo, que inclusive na época o objetivo era de defender o prefeito. Tá bom? Obrigado. Com a palavra o vereador Eco Estacado. Presidente, permissão novamente? Obrigado. Colaborar aqui com as dúvidas do meu amigo Russo e o vereador Charles, no que diz respeito à questão do palco, né? Como estou me envolvido com a questão cultural, a gente acaba percebendo algumas coisas. As peças que foram feitas anteriormente, elas eram feitas com todo o envolvimento conjunto com o trabalho que é feito de aulas de violão, as aulas de percussão, e esse ano foi um pouco diferente disso, né? O núcleo da peça foi uma peça mais voltada para o teatro, né? E os professores, né, no entendimento deles lá, acharam que as pessoas que estivessem assistindo teriam um entendimento melhor do que estaria se passando. Realmente, né, eu até comentei com o secretário lá no dia, achei que o palco ele ficou um pouco baixo, né, prejudicando um pouco a visão das pessoas que estavam mais na parte de trás. E uma outra informação, tem uma preocupação também do vereador Russo em relação aos gastos, é que, embora, né, tenha aparecido assim, um gasto maior em relação ao que foi colocado, né, teve um custo menor do que a cantata passada. Boa noite. Com a palavra o vereador Ladeira. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Eu também queria deixar a minha manifestação em relação ao abono salarial de R$300, que eu também não concordo, até mesmo de não ter ouvido da boca do prefeito, mas eu ouvi de servidores que houve uma pesquisa a pedido do prefeito para saber se os servidores aprovariam em não ter a festa do dia do servidor público, mas em compensação dar um abono salarial gratificante. Não que os R$300 seja um valor insignificante, mas não atende à demanda do servidor que já está contando com um salário de um abono salarial de R$450. É o que eu via comentando na rua. E, para minha surpresa, os R$300 que veio para ser votado aqui em regime de urgência, presidente,
né? Então nós fomos unânimes e não concordamos, a não ser que venha a secretária competente pelo órgão e nos dê uma explicação para que tente nos convencer. Me preocupo que, se não tiver como recuar, nós teremos que votar, porque senão quem será prejudicado será o servidor. Mas nós, vereadores, estamos fazendo de tudo para que nós convencemos o prefeito ou a secretária a dar um salário que não chegue aos R$500, mas que chegue próximo aos R$450. Eu também quero dizer aqui, mais uma vez, e repetir, eu havia feito uma promessa a mim mesmo que eu não falaria, até mesmo porque houve alguns questionamentos dessas cobranças aqui em plenário, mas, enfim, eu marquei um jogo no sábado e pedi a São Pedro para que não chovesse uns 3 dias antes, para que esse jogo acontecesse. Eu marquei um futebol com o time do Caiçara, junto com o time aqui do centro de Piraí. Infelizmente, São Pedro mandou uma chuva na quinta-feira. Eu passei a sexta-feira até 10 horas da noite tirando 78 baldes de água. E não acabou. No sábado de manhã, fui 6 horas da manhã com 6 crianças para acabar de tirar e eu tive que arrumar 5 panos de chão. 5 para poder enxugar a quadra. O futebol estava marcado para 8 horas da manhã, começamos a pelada 11 horas. Foi um sucesso, o meu time ganhou de 19-10 aqui do centro. O meu filho fez um gol, fiquei muito feliz com isso. Eu consegui proporcionar o lazer ao povo ali do Caiçara, que me cobraram, eu como vereador, estar presente numa pelada onde nós tivemos que fazer um esforço um dia antes e no mesmo dia para poder contemplar essa pelada. Ou seja, uma obra que foi feita no governo anterior, que ainda não foi restaurada, que ainda não foi... disseram que a obra seria recapeada, seria feita uma manutenção, e até hoje essa manutenção não foi feita. É uma lâmina d'água de 3 centímetros, uma lâmina d'água de 3 centímetros, numa área quadrada de 20 metros, não é pouca água, é muita água. Enfim, mas o futebol aconteceu, estou feliz por nós termos ganho a pelada. Presidente, eu não sei se cabe eu fazer uma pergunta a um vereador no meu... Posso? Charles, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, porque eu presenciei, a hora que eu estava em seu gabinete, estávamos proseando, tomando café, uma moradora havia mandado uma mensagem para você de um esgoto que estava vazando no terreno dela, que estaria comprometendo. Você mandou uma mensagem para o secretário, para que o secretário entrasse em contato com essa moradora. Você teve resposta? Não, vereador, ainda não. É conhecido pela secretaria o problema e houve um compromisso de tentar sanar o problema dela. Eu me coloquei à disposição, inclusive, para ajudar no que for possível, mas há um entendimento para tentar resolver o problema. Ok, obrigado. Eu estou te falando isso porque o Eco tocou no assunto da mesma pessoa, a Marilúcia. É a mesma que mandou e-mail para o vereador, a mesma que mandou e-mail para o vereador e a mesma que me procurou 3 vezes no meu gabinete. Então, isso me preocupou. Eu, quando tinha meus 18, 19 anos de idade, eu fiz um curso de bombeiro hidráulico no Senai. Eu fiz um curso também de encanamento de águas de esgoto. Então, isso aguçou a minha curiosidade quando ela falou que o esgoto dela estava saindo por debaixo da casa dela. Então, eu tomei a liberdade, até mesmo agora, eu vim tocar no assunto agora porque o Eco tocou no nome dessa moradora. E passar para o secretário, o presidente da Comissão de Obras, o senhor Darley, usando os meus conhecimentos, posso estar até enganado, eu fiz um diagnóstico, fui no local com os meus assessores e detectei o problema. Em 10 minutos detectei o problema. Pedi autorização à moradora, liguei todas as torneiras, apertei a descarga, eu iria levar um corante para jogar nas bicas e na descarga, para quando apertar, para ver o fluxo da água. E o que aconteceu? O fluxo da água, ela não está saindo onde deveria, que é no cano de 100, num cano de 100 milímetro, que sai a água de esgoto, ela não está saindo de lá. Eu tirei a boca
e a água está saindo 30 centímetros ao lado. O que aconteceu? Da casa dela até a calçada são 12 metros. Um tubo, ele tem 6 metros. O que aconteceu foi isso aqui, ó. Quando fizeram a obra, o tubo se soltou. O tubo soltou. Se cavar ali 6 metros para dentro e 6 metros de encontro, faz uma passagem ali que vai encontrar o problema. Eu me prontifiquei de ajudá-la também. Procurei uma secretária e expliquei o problema, que é uma coisa tão fácil de resolver, mas o problema é o seguinte, é a comunicação que nós, vereadores, sempre estamos comentando aqui em plenário. Não existe uma comunicação, não existe um feedback, um retorno. A moradora está esperando ou o secretário ou alguém até lá hoje para ver o problema. Que não se resolva de imediato, mas que diga a ela que o problema vai ser resolvido. Então, vereadores, presidente, realmente é uma coisa fácil de se resolver. Podem até estar falando, por que você não resolveu? Mas eu me prontifiquei a resolver. Se os demais vereadores me ajudarem aqui também, nós vamos resolver o problema para ela em 2, 3 dias. Com R$80 a gente resolve aquele problema ali, vereador. Com R$80. Eu já fui até na loja de material de construção, vi o preço, o que eu posso gastar ali, mas eu não sei, eu como vereador, se eu posso botar a mão na massa. Porque eu não estou querendo engrandecer, eu estou querendo resolver o problema da moradora. Seja eu que vai ajudar, seja o nobre vereador Charles, o ECO, ou que sejamos os 11 vereadores. Mas o problema é resolver o problema da moradora, porque não que as chuvas, ela está preocupada com as chuvas, a chuva não vai atrapalhar o problema ali. O problema dela é a descarga, é as bicas que ela usa dentro da casa dela. E o esgoto fica no meio da calçada, passando na frente de 3 residências. O mau cheiro, ainda mais nesse sol forte, nesse calor. Então, é isso que eu queria dar uma resposta ao ECO, dar uma resposta ao Charles, e pedir ao presidente de obras que tome providências urgentes, o presidente Darley. Fale com o secretário para que mande uma pessoa lá e em 40 minutos faz aquele serviço lá. 3 homens. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Só para colaborar um pouquinho. Vereador, fico feliz de saber que a sua preocupação com as pessoas, de até ir na casa das pessoas para tentar resolver o problema. Mas só para você imagine se nós, vereadores, tivemos que sair caçando esgoto furado aí pela rua. Nós tivemos que ir procurar buraco na rua para tampar. Isso é o cúmulo do absurdo. Nós temos uma secretaria competente para isso, Secretaria de Serviço Público. Nós tivemos que fazer vaquinha para pagar conserto de esgoto, porque a prefeitura não arruma. Isso é um absurdo. Isso são coisas que parece até brincadeira. Isso aqui é motivo até de chacota. Nós, vereadores, temos que sair na casa das pessoas procurando os defeitos. Não estou te incriminando, não, Ladeira. Estou achando que você fez um papel muito bom. Está certo em fazer isso aí. Mas acho que não é coisa nossa. Temos que cobrar. Então, uma senhora, até a senhora do Michel, que em frente à casa dela, numa dessas bueiras, está jorrando cocô. Tá? Principalmente à tarde. E ela veio cobrar. Eu liguei para o secretário Cadão na mesma hora. Ele disse que a responsabilidade é da SEDAI, que esse serviço passou para a SEDAI. Ela falou, o que deveria fazer? Eu falei, vai no Ministério Público. Porque isso é um absurdo. Você está na rua, na rua do centro aqui. Então, Banana, você fica tranquilo, fala para o povo do Varjão que não é só eles que sofrem com o esgoto aberto, não. Piraí agora é um esgoto só. Então, eu acho que nós temos que cobrar do serviço público aqui, se for o caso, serviço público, ou serviço ou for obras, porque não vamos dar conta da lei. Ainda que nós pagarmos uma equipe, cada um, nós não vamos dar conta se todos os esgotos estão vazando em Piraí, não. Obrigado. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 10 de dezembro do corrente ano, na hora regimental.